Vamos lá. Então, mais uma vez, vamos começar então o nosso culto, a nossa celebração, orando ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo. Papai, agradecemos a Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez em nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo, por toda a transformação em nossa vida constante, diariamente, Senhor. Espírito Santo, agradecemos a Ti. Muito obrigado por tudo. Continue, Senhor, desde o princípio deste culto até o final, dirigindo todas as coisas aqui conforme a Tua vontade, Senhor. Nós queremos ouvir da Tua mensagem, das coisas do alto, do trono, ao nosso espírito, ao nosso coração, Senhor, que seja revelação no nosso espírito. Receba essa adoração, esse louvor em nome de Jesus, porque consagramos tudo a Ti, Senhor, e queremos clamar com o nosso melhor culto, a nossa melhor celebração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, Senhor. Ensina-me a sentir Teu coração, Jesus, quero ouvir Teu respirar, tirar Teu fôlego com minha fé e Te adorar. Jesus, Tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com Teu amor. Abraça-me, Abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, vem sobre mim com Teu manto, reina em mim com Tua glória, pois ao Teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, vem sobre mim com Teu manto, reina em mim com Tua glória, pois ao Teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Ensina-me a sentir Teu coração, Jesus, quero ouvir Teu respirar, tirar Teu fôlego com minha fé e Te adorar. Jesus, Tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com Teu amor. Abraça-me,
abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Aleluia, aplauda o Senhor, glorifique o nome dEle, diga o quanto você o ama, o quanto você o adora. Aleluia, graças a Deus, Senhor, graças a Ti. meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as
maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por seus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. Tu és consolo, Senhor. Tu és abrigo, Senhor, em nossas vidas. Tu és força e refúgio, Senhor. Com todo o nosso ser nós queremos clamar a Ti. Com tudo que nós somos, Senhor, nós queremos entregar o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, Senhor. Com todo o nosso ser, porque só Tu és maravilhoso, só Tu és eterno, Senhor. Só Tu és digno de toda adoração, de todo louvor, Senhor. Oh, meu Jesus, meu Salvador, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. Mais uma vez, consolo, abrigo, vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, Senhor. Incomparáveis são Tuas promessas para nós, Senhor. É por isso que nós Te adoramos, é por isso que nós clamamos a Ti,
porque o Senhor tem promessas eternas para nós, Senhor. Não são apenas para os dias de hoje, não são apenas em meio a essas dificuldades, mas são promessas eternas, Senhor. É nisso que a nossa fé está firmada, a nossa esperança está firmada, porque Tu és o Deus eterno, Tu és o Deus maravilhoso, aquele que venceu para toda a eternidade, para que nós pudéssemos estar na Tua presença para todo sempre. E essa promessa o Senhor estendeu a nós, o Senhor trouxe, nos proporcionou, Senhor, estarmos eternamente diante de Ti, ó Pai, pelo sacrifício do Teu Filho Jesus. É por isso que nós rendemos o nosso culto, a nossa adoração a Ti, por causa desta promessa eterna, Senhor, de eternamente estarmos à Tua presença. Glórias a Ti, glorificado seja o Teu nome. Aplauda mais uma vez ao Senhor Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado mais uma vez, Rodrigo. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Pode se assentar. Podemos assentar em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Para quem não estava aqui no começo do culto, no começo da celebração, eu mencionei hoje que nós teríamos um culto um pouco mais curto, por causa também da celebração, né? Nós vamos ter uma comemoração, uma festa pequenininha de aniversário da nossa irmã Cleia, do meu filho Heitor, no fim do culto. Então nós convidamos você também a estar conosco ali, para comer um salgadinho, um bolinho junto conosco, em comunhão, claro, com todos os cuidados, né? Permanecermos de máscara enquanto não estivermos comendo, e se você for comer, que tenha um distanciamento, né, de segurança das pessoas ao teu redor, se possível, comer na parte externa, que é aberta, e a gente tem que ser prudente, né, e estarmos sempre respeitando as regras, as leis, não somente de Deus, mas dos homens, desde que não infrinjam a palavra do Senhor. Amém? Então, glórias a Deus. Peço que você abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 39, no versículo 20 e 21. Se quiser eu vou pondo aqui, Rodrigo, pode deixar aqui os versículos, eu vou colocando daqui. Peço perdão aos irmãos, estou com um pouquinho de tosse, mas não é coronavírus, fiquem em paz, tranquilos. Fiz o teste essa semana, deu negativo, é só provavelmente da mudança de tempo, frio e quente aí, que nos pegou aqui, mas o Senhor vai nos dar graça para podermos ministrar ao Senhor, amém? Então, Gênesis capítulo 39, nós vamos ler o versículo 20 e 21, amém? Se você puder deixar aberto aí, Gênesis capítulo 39, versículos 20 e 21. O tema da mensagem desta manhã é encontrando vitória em meio às decepções. Encontrando vitória em meio às decepções. Nós vamos meditar sobre a história de José. José, bisneto de Abraão, uma história talvez todos aqui conheçam, né? Neto de Isaac, filho de Jacó, aquele que teve o nome mudado para Israel. Então José, diante dessa história, que nós vamos ler alguns versículos, nós conhecemos um pouquinho, queremos meditar como ele encontrou vitória
em meio a tantas decepções que aconteceram na vida dele. O versículo 20 diz o seguinte: e o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O 21, o Senhor, aqui já o Senhor em letra maiúscula, está falando do nosso Deus, porém estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Ok? Então, nós vamos meditar nessa palavra, entender um pouquinho, só para a gente contextualizar aqui, saber um pouquinho da história de José. José, como eu disse então, era bisneto de Abraão, e já havia passado muitas adversidades, digamos assim, muitos problemas na vida dele. José é aquele que um dia o Senhor dá sonhos a ele, de que 12, então ele dá sonhos de que os seus irmãos, e o sol e a estrela, o sol e a lua, e os seus irmãos, figurando como estrelas, se dobrariam diante dele, e o sol e a lua, que seria o seu pai e sua mãe, estariam ajoelhados, se dobrando diante dele, né? E quando ele conta esse sonho para o pai e para os irmãos ficam enciumados e acham que ele está delirando, que ele está se achando, né? Achando que ele é melhor do que os outros, mas na verdade ele só está repassando para seus irmãos e para os seus pais aquilo que o Senhor já o havia demonstrado através de sonho, que um dia isso iria acontecer. E claro, por ciúmes de seus irmãos, porque a Bíblia diz que seu pai sim tinha um apreço maior por José, ou seja, era o filho querido dele. Então, por causa de ciúmes, os seus irmãos agora o jogam dentro de uma vala, e quando passa uma caravana, né, de vendedores, eles vendem então o seu irmão como escravo para essa caravana, e essa caravana leva o seu irmão agora até o Egito, né, longe da presença dos seus pais, dos seus familiares, leva José como escravo então para o Egito, e ali José começa a trabalhar na casa de Potifar. Potifar é um eunuco que trabalha para o faraó, é um servo do faraó, mas é um líder diante do faraó, e era um homem com muitas posses, era um homem próspero ali no Egito, e José começa a trabalhar então como servo, de certa forma como escravo, na casa de Potifar. E diante de muitas circunstâncias, Potifar, vendo que o Senhor Deus de Israel era com José, ele então passa a dar o domínio, a administração da sua casa, do seu lar, né, nas mãos de José, porque ele viu que José era um homem temente a Deus, e que Deus então prosperava em tudo que José tocava, e por isso Potifar agora passa então a dar a responsabilidade da sua casa, de todos os outros servos da casa, ou seja, a administração de tudo, né, a gerência de tudo ali naquela casa, nas mãos de José. E ele determina uma única coisa: que José não tocasse, né, não se aproximasse de sua esposa. E é interessante que a gente observa como Satanás, vendo toda essa circunstância, diante de tudo que José já havia sofrido, ele sai, né, da casa dos pais, escravizado, entregue como escravo pelos seus próprios irmãos, pela sua própria família, vai até o Egito, agora está servindo ali na casa de Potifar, como escravo, como servo, né? Não é um trabalhador normal que tem seu salário, mas como um escravo. Mas diante de todas essas circunstâncias,
Deus sempre continuou estando com José, mesmo em meio a todas essas dificuldades. E diante disso a gente vê a bênção do Senhor sobre José, mesmo sendo escravo, mesmo estando escravizado, mesmo diante de tantos problemas e tantas circunstâncias. E agora José está diante de mais um problema, que o seu senhor, né, aquele que era de certa forma o seu dono, né, Potifar, havia determinado que ele não se aproximasse de sua esposa. Ele administraria todo o seu lar, mas que se abstesse, se colocasse distante de sua esposa. E claro que o diabo, vendo toda essa circunstância, toda essa situação, ele usou exatamente esse ponto para querer mexer e atrapalhar, trazer problemas para José e toda aquela casa. E a palavra de Deus diz aqui, versículos anteriores a esses que nós lemos, que a esposa de Potifar tentava então, e não foi apenas uma vez, ela tentava se deitar com José. Ela buscava, procurava José, dizendo que ele deveria deitar-se com ela. E José sempre fugindo da presença dela, até que teve um dia em que José chega à casa e todos os outros servos não estavam. Claro, provavelmente por estratégia dela. E só estava então José com a esposa de Potifar. E ela, obviamente, tenta mais uma vez o que ela queria. E José, fugindo daquela circunstância, daquela situação, deixa, porque ela segura na capa, né, de José, e ela acaba ficando com a capa ali de José, quando ele foge então da presença dela. Mas Satanás, vendo tudo aquilo, que ela havia ficado com a capa dele em mãos, elabora um plano na mente da esposa de Potifar, e ela usa isso como argumento, como ferramenta para incriminar José, chamando os outros servos da casa. E depois, claro, Potifar chega até sua casa e ela fala e ela declara que José tentou agarrá-la, tentou abusar dela, e ela, lutando com ele, havia ficado com a capa. Mentira, claro, nós sabemos disso, mas ela usou isso para querer incriminar, para querer prejudicar José. Diante dessa circunstância, eu trago a seguinte pergunta para você. Talvez você, assim como eu, todos nós aqui, já passamos por momentos de injustiça, como aconteceu na vida de José aqui. Injustamente ele foi incriminado. Muito pelo contrário, ele estava fugindo da presença da esposa de Potifar, mas ele foi acusado de um crime que ele não cometeu, que muito pelo contrário, ele estava tentando fugir. Talvez eu e você já passamos por circunstâncias dessas, talvez por ter sido mal entendido, mal interpretado, ou porque alguém quis de propósito te incriminar, te prejudicar, te fez uma acusação, te acusou de um crime, te acusou de um pecado, ou de algo, te difamou, né? Difamou o seu nome, sujou o teu nome, e de repente em uma circunstância que você não fez, ou que então você não teve a mínima intenção de fazer, não foi o teu propósito, e talvez a pessoa entendeu de forma errada. Isso o que aconteceu na vida de José. Então ele já havia passado por muita adversidade, ele estava agora como escravo na casa de Potifar, então já era uma circunstância que provavelmente eu e você já estaríamos criticando, questionando a Deus o porquê de estar passando por aquilo, né? Mas Senhor, eu sou teu servo, eu sou bisneto de Abraão. José poderia declarar isso: eu sou neto de Isaac, eu sou filho de Jacó. Todos nós temos a promessa, Senhor, que o Senhor deu para o meu bisavô lá atrás, a promessa de que seríamos então uma grande nação na tua presença, promessa de terra, de descendência, de bênção.
e eu sou a 4ª geração desta promessa, e estou agora diante de uma situação de escravidão. Por que isso? Talvez José poderia até ter questionado, mas a Bíblia não diz em momento algum que ele questionou. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Olha o que diz, Gênesis capítulo 39, mas no versículo 2 ao 4, vamos ler. Diz assim, o versículo 2: E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Aqui falando de seu senhor egípcio em letra minúscula, de Potifar. O verso 3: Vendo pois o seu senhor, Potifar, que o Senhor, Deus, estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, aos olhos de Potifar, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. O mais interessante é o verso 2: E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. A gente pode até se questionar, mas como uma pessoa sendo escrava, ou alguém que está aprisionado nos dias de hoje, talvez numa prisão, numa cadeia, como a gente pode afirmar essas palavras: e o Senhor estava com ele, e ele foi homem próspero? Como alguém pode ser próspero sendo escravo? É só o Senhor para fazer isso. São coisas que humanamente nós não entendemos. Mesmo alguém diante de tamanhos problemas, tamanhas dificuldades, o Senhor estava com ele, e o Senhor prosperava ainda na vida dele. E aí eu te pergunto, será que José sofreu alguma decepção? Muitas. Provavelmente ele estava decepcionado, triste, amargurado com os seus irmãos, talvez até decepcionado com seu pai e com sua mãe, por talvez não ter o procurado, o buscado, porque na cabeça dele ele não sabia que os irmãos haviam falado para seu pai de que José provavelmente havia morrido, porque eles levaram a túnica de José de volta para Jacó, banhada em sangue de cordeiro, alegando que José provavelmente havia sido apanhado, morto por alguma fera, por algum animal de grande porte. Então é isso que o seu pai tem de conhecimento de José. Só que José não sabia disso. Provavelmente na cabeça dele se passou: mas nem meu pai dizia que eu era tão querido, que eu era o filho amado dele, eu me sentia tão querido de meu pai, da minha mãe, e meu pai nem veio atrás, nem me buscou, nem quis saber onde eu estava. Provavelmente isso se passou pela cabeça de José, mas a gente não vê em nenhum momento ele questionando. Mas com certeza decepções José passou, tanto com seus irmãos como com seus pais. E agora ele estando ali na casa de Potifar, diante dessa circunstância, que ele é acusado de maneira injusta, por algo que ele não fez, mais uma vez ele tem uma nova decepção. E diante dessa nova decepção, provavelmente passou na cabeça dele: mas Senhor, o que eu faço agora? De escravo, o que mais eu vou padecer? Padeceu de que ele foi entregue ao cárcere, como diz no verso 20 e 21 que nós lemos, que está escrito: e o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, ou seja, na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O 21: o Senhor porém estava com José, mesmo na prisão. Ele foi para o Egito, estava na casa de Potifar como escravo, o Senhor estava com ele. Potifar o acusa de maneira injusta e o lança numa prisão,
o Senhor permanece com José, mesmo ali na prisão, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor, ou seja, do chefe dos carcereiros. Foi achado graça aos olhos do chefe dos carcereiros, por causa da vida de José. Olha só, o Senhor foi benigno, ou seja, foi bondoso com ele, mesmo diante da circunstância mais terrível da vida dele. Não bastava ele ser escravo, agora ele estava encarcerado, aprisionado. Quem sabe, se fôssemos José, nós pensaríamos: diante da circunstância na casa de Potifar, agora está tudo bem, todas as lutas passaram. Porém, a esposa de Potifar, o acusando, começou a tentá-lo para que deitasse com ela, e diante de toda aquela circunstância que já foi dito, ele foi culpado injustamente. A gente sabe, quando nossas expectativas, quando nossos planos são frustrados, assim como foi a expectativa e o plano de José. Ele estava como escravo na casa de Potifar, mas talvez ele começou a enxergar uma situação melhor, até acontecer esse fato injusto, da esposa de Potifar o acusar. Ele estava agora como líder da casa, talvez ele começou a se acomodar, a se acostumar com aquela circunstância, se acostumar com o fato de ser escravo e dizer assim: mas então o pior já passou, agora já estou liderando aqui a casa de Potifar, provavelmente agora as coisas vão melhorar. E quando talvez ele estava pensando dessa forma, vem mais uma decepção, que é essa acusação injusta da parte da esposa de Potifar, e ele é lançado no cárcere. Então, quando nossas expectativas são frustradas, Deus está nos chamando para viver os sonhos dele, não os nossos. Talvez na cabeça de José, ele já estava se acostumando com aquele lugar, com aquela situação, com aquela condição de escravo, mas liderando a casa de Potifar. Estava numa situação cômoda, tudo bem, sou escravo, mas está bom, o meu Senhor tem confiança em mim. Provavelmente esse era o projeto, o plano de José, não passava muito dali. Eu vou me manter aqui, vou administrar a casa de Potifar, e está tudo bem, pelo menos eu estou em segurança. Provavelmente esse era o projeto, o plano de José, mas o que o Senhor tinha para ele era muito maior. Então o Senhor não podia permitir que José se acomodasse naquela situação, e permitiu que mais uma decepção viesse para a vida dele. Mas no momento em que veio essa decepção, provavelmente trouxe grande tristeza ao coração de José. Quantas vezes eu e você sofremos decepções e não entendemos num primeiro momento, mas o porquê isso, Senhor? O porquê mais essa luta, mais essa decepção agora? Já não bastava tudo que estava acontecendo, mas talvez eu e você estávamos acomodados diante daquela circunstância, diante daquela situação. Talvez a gente já tomou a forma daquele lugar onde nós estávamos, da casa de Potifar. Talvez já estávamos então acostumados. Tá bom assim, do jeito que eu estou, tá bom assim, eu sou escravo sim, mas eu estou cuidando aqui, eu tenho a confiança do meu Senhor, e está tudo bem. Quando Deus olha para essa circunstância, Ele diz: não, eu não quero você sendo escravo, eu tenho algo muito maior para a sua vida, eu tenho planos maiores para você. Mas para que isso aconteça, existe um processo, existe um trabalhar do Senhor na minha e na sua vida, assim como houve um trabalhar do Senhor na vida de José. Aconteceu na vida dele mais uma decepção. Muitas pessoas param nesse ponto, diante de mais uma decepção. José não parou. A palavra do Senhor diz que o Senhor estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do chefe dos carcereiros. Talvez sendo preso, eu e você iríamos abandonar os caminhos do Senhor, falar: agora cheguei no fundo do poço, agora não tem mais jeito, agora
é o fim para a minha vida. Aqui aprisionado, meu nome foi jogado na lama, eu não tenho mais respeito de ninguém, eu não tenho mais família, eu não tenho mais amigos. Era a situação aqui de José. Ele não tinha família junto com ele, ele não tinha mais colegas, amigos junto com ele, não tinha mais ninguém. Ele estava no fundo do poço, humanamente falando. Mas lá no fundo do poço, o Senhor está contigo. O Senhor estava com José e o Senhor está comigo, está contigo. É isso que o Senhor quer nos alertar nesta manhã. O que Deus tinha para José era muito maior do que José esperava para si mesmo. José aprendeu a encontrar vitórias em meio às decepções de sua vida. E que vitórias a gente pode encontrar? Vamos ver alguns pontos aqui. Primeira vitória: no meio das decepções da vida, Deus ainda está conosco. Olha o que diz o verso 21. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Na casa de Potifar, o Senhor era com ele, mas o que aconteceu quando ele foi levado ao cárcere? O Senhor continuou com José. Por mais diferentes que fossem as situações de José, o Senhor era sempre com ele. Deus está conosco a todo momento, mesmo diante das piores lutas da sua vida, mesmo se você, aos teus olhos, esteja passando pelo pior momento da tua vida. Mesmo nessas circunstâncias, o Senhor é contigo em todos os momentos. Ele não nos abandona quando nossa posição, situação ou alegria mudam. Talvez a sua posição mudou, talvez o teu estado de alegria passou por um estado de tristeza, talvez a sua situação mudou, mas o Senhor não muda. Ele está conosco em todo o tempo. Olha o que diz em Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41, versículos do 9 ao 13. Diz assim: Tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: Tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Amém? Você pode glorificar o Senhor? Aleluia, dê glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Graças a Deus, é esse Senhor que eu e você servimos. Ele está conosco em todas as situações, em todas as circunstâncias. Não importa tamanhas decepções que você teve, Ele te dá vitória em tudo. Segunda vitória: em meio às decepções da vida, Deus está nos dando novas oportunidades. Em meio às decepções da vida, Deus está nos dando novas oportunidades. Gênesis novamente, capítulo 40, versículo 14. Ainda sobre a história de José. Gênesis 40, versículo 14, diz assim: porém,
lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Qual que é a circunstância aqui? José está preso no cárcere, ok? E ali no cárcere, ele interpreta sonhos ao copeiro, ao chefe dos servos ali, dos que servem na casa, no palácio do rei, que também estava preso ali com ele, mas o copeiro, chefe, naquele momento, não se lembrou dessas palavras aqui, que José está dizendo para ele: porém lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Quando um dia o copeiro sai da prisão, e ele volta então a servir no palácio do rei, José diz essas palavras ao copeiro, porque o Senhor estava usando a vida de José, e ele estava sendo muito bom ali para este copeiro, trazendo revelação dos sonhos que ele tinha. E só que a palavra de Deus diz no verso 23, se você for observar aí do capítulo 40, o copeiro mor, porém não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Diante dessas palavras de José, quando o copeiro estava saindo da prisão, até o dia em que o Senhor restaura a vida de José, a liberdade dele, passaram-se 2 anos. Por quê? Porque o copeiro não se lembrou de José. Talvez você tenha, mesmo diante de tantos problemas, tantas circunstâncias, você tenha ajudado pessoas, e essas pessoas, quando puderam te ajudar, se esqueceram de você. Foi o que aconteceu aqui com José. Mais uma decepção na vida dele. Ele ajudou o copeiro, pediu para que o copeiro se lembrasse dele quando estivesse diante do faraó, mas a palavra de Deus diz que o copeiro se esqueceu dele. Mais uma decepção, mais uma falha humana. E tantos de nós falhamos porque somos humanos, mas precisamos nos lembrar que quem estava com José durante todo o tempo era o Senhor. Esse não muda, esse não falha nunca. Homens falham, homens mudam, homens são inconstantes. O Senhor não muda, o Senhor é constante. Então, por que Deus não deixou o copeiro lembrar-se de José naquele momento, e sim só muito tempo depois, cerca de 2 anos depois? Simplesmente porque Deus tem algo maior para José. Se José fosse lembrado no tempo do homem, no tempo que ele pediu para o copeiro, seria apenas, provavelmente, um lavador de copos, porque o copeiro era aquele que servia ali na cozinha, era aquele que talvez lavava a louça ali do palácio do rei. E se ele, ao sair da prisão, ao sair do cárcere, chegasse diante do faraó: olha, lembre-se de José, é um homem de Deus, é um bom servo, é uma pessoa confiável, provavelmente faraó teria o tirado dali e colocado ele para servir junto na cozinha com o copeiro. Nenhum desmérito nisso, a esse trabalho, mas o que o Senhor tinha para José era uma função que traria uma glória muito maior ao Senhor dos exércitos. Talvez José ali, se estivesse trabalhando como copeiro, não poderia manifestar tamanha glória do Senhor como aconteceu 2 anos depois, e a gente vai observar. Terceira vitória, então a segunda que nós vimos é: em meio às decepções da vida, Deus está nos dando novas oportunidades. Deus estava dando uma nova oportunidade para José, e ele ali ficou mais 2 anos, talvez guardando no seu coração aquela decepção. Mais um me abandonou, mais um se esqueceu de mim, e não fez o que eu disse a ele de se lembrar ao faraó. E ele permaneceu mais 2 anos. Talvez aqueles 2 anos foram pesados para José,
mas tudo havia um propósito, tudo havia um porquê. Terceira vitória: em meio às decepções da vida, Deus está nos pondo por cabeça e não por cauda. Amém? Deus está nos pondo por cabeça e não por cauda, em meio às decepções da vida. Depois de 2 anos, foi Deus que fez o copeiro lembrar de José. Agora ele não seria apenas parceiro do copeiro, e sim o próximo governador de todo o Egito. Amém? Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 41, no versículo de 9 a 13, diz assim o verso 9: então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro mor, então sonhamos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, ou seja, de Potifar, e contamos-lhe os nossos sonhos, e ele interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um ele interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Aqui, o copeiro, o chefe dos copeiros, está contando para o faraó o que aconteceu quando ele estava aprisionado. Que havia ele, sendo copeiro, e havia também um padeiro junto com ele, e os dois tiveram sonhos, e José então interpretou esses sonhos, tanto para o copeiro como para o padeiro. E o que José interpretou, claro, por revelação do Senhor na vida de José, aconteceu. E José havia dito que o copeiro seria restituído, ou seja, na sua função, ele sairia da prisão e seria colocado de novo na sua função no palácio, e o padeiro seria enforcado, e foi isso que aconteceu. E agora, depois de 2 anos, o Senhor Deus faz com que o copeiro se lembre disso. Por quê? Existe uma circunstância na qual o faraó está procurando pessoas para que interpretem o sonho que ele, faraó, está tendo. E ele já procurou no meio dos seus feiticeiros, porque havia ali no Egito muitos magos, muitas pessoas que se diziam adoradores de falsos deuses, e que clamavam, claro, a falsos deuses. E o faraó já tinha recorrido a todos esses que eram, digamos assim, religiosos do seu reino, mas ninguém teve capacidade de interpretar o seu sonho. E aí então o copeiro se lembra, claro, porque o Senhor o fez lembrar. O Senhor fez lembrar que 2 anos antes, José, lá na prisão, havia interpretado o sonho dele, e o que José interpretou realmente aconteceu. O copeiro foi restituído à sua função, e o padeiro foi morto. E agora o copeiro está informando, está trazendo essa lembrança para Faraó: olha, existe um lá no cárcere, na prisão, que interpretou os nossos sonhos, e o que ele interpretou realmente aconteceu. Em outras palavras, busque ele, procure, para que talvez ele consiga interpretar os seus sonhos. E é isso que a gente sabe que acontece. Faraó manda chamar José ali, e conta do sonho dele, que ele estava tendo por várias noites, a José. E José tem a interpretação dos sonhos dado por Deus. E agora Faraó está mencionando para ele que ele via 7 vacas gordas num pasto muito bonito, comendo, e elas eram gordas. De repente, daqui a pouco ele via tudo escuro, e essas 7 vacas agora estavam magras, esqueléticas, quase que morrendo, num
pasto que não existia mais, era terra seca. Então o Senhor dá a interpretação do sonho a José, de que o Egito passaria por 7 anos de muita prosperidade, de muita colheita, 7 anos de fartura, e depois mais 7 anos de muita seca, de muita escassez de alimento. E agora José está dizendo para Faraó que ele deve se preparar a juntar alimento durante esses 7 anos de muita fartura, para se preparando para os 7 anos que viriam de grande seca, de grande fome. E se ele estivesse preparado, então o povo, o Egito, o império, passaria por todos aqueles problemas, porque se preparou, se planejou. Então Faraó, vendo que não poderia vir de outro a não ser de Deus essa interpretação, achou nele um homem sábio, um homem temente a Deus, colocou José agora como governador do Egito, apenas debaixo da autoridade de Faraó. Somente Faraó estava acima dele no Egito, ninguém mais. Todos os outros estavam abaixo de José. Todos os outros estavam diante da autoridade do governo de José. Olha como o Senhor é maravilhoso. Todas aquelas decepções, todos aqueles problemas levaram José até o cárcere. Talvez na cabeça dele, talvez na cabeça de muitos de nós, o fundo do poço, não tem mais para onde ir. Estou aqui esquecido, abandonado. Nem aquele que eu pedi o favor de lembrar ao Faraó, nem esse se lembrou de mim, ele também se esqueceu. Talvez nessa circunstância, Deus ali o tira dessa circunstância de escravidão, de aprisionado, de encarcerado, no pior momento da sua vida, e traz ele agora, não numa escala, agora você vai ser servo, depois você vai ser líder de um batalhão. Não, Deus já colocou ele diretamente como governador do Egito, debaixo da autoridade apenas de Faraó. Esse é o Deus de milagres, esse é o Senhor dos exércitos, esse é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente, que faz coisas espantosas, que faz coisas milagrosas, tirando uma pessoa da prisão e colocando ela como governador respeitado, na qual todos os outros deveriam temer e respeitar. Esse é o Deus do impossível. E em meio às decepções da vida, Deus está nos pondo por cabeça e não por cauda. Amém? Quarta e última vitória: em meio às decepções da vida, Deus te capacita a dar a volta por cima. Romanos capítulo 8, versículo 28, e estamos finalizando. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não tem coisas que contribuem e coisas que não contribuem. A palavra de Deus nos garante que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está passando por circunstâncias, por problemas, que você acha que você está no fundo do poço, que você acha que não tem mais solução para a tua vida, ou por algum ente querido da tua família, Deus está dizendo: todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem, todas. Tudo foi essencial na vida de José, preparando ele para esse momento que ele assume como governador. E quando ele assume como governador, passam-se os 7 anos de grande fartura, e ele armazena muitos alimentos ali, sob a administração dele. Quando chegam os primeiros anos, então, dos 7 anos de sequidão e de fome,
em toda a terra, não só do Egito, mas de toda a região. Quem vem agora buscar alimento no Egito? A sua família, os seus irmãos. E agora se cumpre aquilo que o Senhor havia dado de sonho na vida de José muitos anos antes. Muitos anos antes. José, talvez um adolescente, quando estava na casa de seus pais e foi vendido como escravo, agora um adulto responsável, agora tendo família constituída, agora sendo governador do Egito. Muitos anos se passaram. Seus irmãos, agora já envelhecidos, vêm até o Egito e não o reconhecem no primeiro momento, mas é claro, como estão numa situação de submissão, eles se ajoelham diante de José, o governador do Egito, para clamar a ele por alimento. E José, num primeiro momento, reconhecendo seus irmãos, diz: vai, traz para mim o seu irmão mais novo, que ele sabia que faltava ali, Benjamim. Depois ele pede que traga os seus pais também. E quando eles vêm, então José se revela a eles, e todos estão prostrados diante dele, cumprindo o que o Senhor havia prometido. O sonho que o Senhor havia dado para ele muitos anos antes, estava se cumprindo agora. A revelação estava se concretizando no mundo material agora, e foi restaurada na vida de José toda a honra, toda a glória que o Senhor teve através da vida de José. Ele também honrou a vida de José, dando a ele um cargo, uma função de governador, e dando a ele agora todo o respeito diante da sua família, que achava que ele estava morto. Agora se cumpriu tudo aquilo, e diante de todas as circunstâncias, diante de todas as decepções da vida, o que o Espírito Santo traz para nós essa manhã é que Ele quer te honrar, Ele quer manifestar a glória do Senhor na sua vida, mas não para que você possa se vingar de pessoas. Esse não foi o propósito de José. Ele não teve esse coração vingativo, não, mas ele teve um coração perdoador, porque ele, sendo temente ao Senhor, em nenhum momento ele abandonou o Senhor, porque ele entendeu que o Senhor estava com ele em todas as circunstâncias, diante de todas as decepções. E quando se concretiza tudo, quando a sua honra é restaurada, quando aquele sonho se concretiza e seus pais estão ajoelhados diante dele, ele poderia, humanamente falando, dizer: eu venci, eu fui vitorioso, eu disse para vocês que isso ia acontecer. O coração humano talvez queria dizer isso: eu falei para vocês que isso ia acontecer, que um dia vocês iriam se humilhar diante de mim. Mas não foi esse o coração de José, não foi esse o propósito dele naquele momento. A Bíblia diz que ele se aproximou de seus pais e de seus irmãos, se revelou a eles, chorou junto com eles, abraçou, e houve perdão ali. Quando o Senhor honra você, quando o Senhor restaura a sua vida, quando o Senhor tira você do buraco, quando o Senhor tira você dos problemas e traz honra para a sua vida, não é para você humilhar o teu próximo, não é para você se vingar das pessoas, mas é para você demonstrar a honra e a glória do Senhor para o teu próximo, para as pessoas, e demonstrar um coração perdoador. Esse é o propósito. É para isso que o Senhor te dá vitória, não para se vingar, não para demonstrar aos outros que você é melhor, porque a vitória aqui não veio de José simplesmente, a vitória veio do Senhor na vida de José. O que seria de José sem o Senhor dos Exércitos? Foi o Senhor dos Exércitos que honrou José, porque ele foi temente ao Senhor o tempo todo. O Senhor vai honrar a tua vida se você for temente ao Senhor em todas as circunstâncias, diante de todas as decepções, diante de todas as frustrações da vida. O Senhor vai te honrar, mas vai te honrar desde que você tenha um coração não vingativo, desde que você tenha um coração não de superego, de querer demonstrar aos outros de que você venceu
a todo custo, de que você é melhor, de que você estava avisando, que você ia conseguir com a sua força. Não, não é esse coração. O Senhor quer te honrar, para que você possa continuar glorificando a Ele, em todas as circunstâncias, para que você possa continuar dando glórias a Ele. Foi isso que José fez, restaurou a aliança da sua família, ali com seus pais, tanto que seus filhos, Manassés e Efraim, estão nas 12 tribos de Israel, até hoje. São 2 nomes das tribos de Israel, e a palavra de Deus diz, lá em Apocalipse, que eternamente Ele colocou as 12 tribos, para estar na presença do trono, assim como os seus discípulos que se tornaram apóstolos, estarão eternamente na presença do trono. Muitos teólogos acreditam que, quando a gente observa em Apocalipse, falando sobre os 24 anciãos, que seriam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, eternamente, como colunas no templo do Senhor. O Senhor honrou a vida de José. O Senhor quer honrar a sua vida, a minha vida, mas com o coração correto. Se ainda estamos sofrendo, se ainda estamos diante desse problema, dessa decepção, é porque o nosso coração ainda não está preparado para dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Peço que você se levante, em nome de Jesus, e nesta manhã, para terminarmos, nós vamos orar ao Senhor, e que você possa, se você estiver vivendo essa situação de decepções, irmã, se a irmã não precisa se levantar, quem tiver dificuldade pode ficar sentado, por favor, só se você tiver condições de permanecer em pé, amém? Fique em paz, estamos na casa do Senhor, o que estiver melhor para você. Se você está vivendo essa decepção, se você está vivendo essa situação de lutas, de estar no fundo do poço, o Senhor te dá a oportunidade nesta manhã, de você rasgar o teu coração diante dEle, para que você possa verdadeiramente glorificar a Ele, que Ele mude o teu coração, que Ele mude o nosso coração, para que toda a honra e toda a glória seja dEle e não nossa, para que a gente tenha um coração perdoador, um coração que glorifique a Ele, amém? Vamos orar ao Senhor rapidamente. Senhor Deus, mais uma vez te agradecemos, papai, em nome de Jesus te honramos. Espírito Santo, venha sondar o nosso coração. Se o Senhor achar em nós, Senhor, algo de orgulho, algo de altivez, algo do nosso ego, Senhor, algo, Senhor, que tem tem demonstrado na nossa vida que nós somos fortes, que nós somos capazes, que caia por terra agora toda essa altivez, todo esse orgulho, em nome de Jesus, mas que a tua vontade, que a tua glória, que a tua honra prevaleça no nosso espírito, no nosso coração, na nossa alma, Senhor. É o que eu peço a ti em nome de Jesus. Senhor, nós queremos honrar a ti sobre tudo, sobre todas as coisas, em todas as circunstâncias, assim como José honrou e glorificou o teu nome, Senhor. Dê-nos um coração transformado, como foi o coração de José, Senhor, um coração perdoador, um coração não vingativo, Senhor. Apesar da oportunidade que ele teve de se vingar, ele não fez isso, Senhor. Ele perdoou os seus entes queridos, a sua família, Senhor. Restaurou a sua aliança, a aliança familiar. É isso que o Senhor quer para a nossa vida. É isso que o Senhor quer, Senhor, para todos nós. Em nome de Jesus, eu peço a Ti e já te agradeço. Amém, Senhor. Amém, graças a Deus. Amém. Você pode se sentar em nome de Jesus. Queria pedir, quem que vai? A irmã, ok. A irmã Nazaré vai estar passando hoje para recolher dízimos e ofertas. Não vou me estender mais, já prolonguei demais. Vamos entregar nosso dízimo, nossa oferta na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Rapidamente, os 2 recados que temos. Quarta-feira de manhã, às 10 horas da manhã,
nós temos nosso período de intercessão, toda quarta-feira das 10 às 11 da manhã, nós temos aqui o período que estamos intercedendo ao Senhor. Se você tiver disponibilidade, venha à casa do Senhor, orar, interceder em nome de Jesus. E toda quarta-feira à noite, nós temos a Rede Renovo, toda quarta-feira às 9 horas da noite, às 21 horas, no horário de Portugal, nós temos a Rede Renovo, no período das 9 às 10 da noite, onde você pode entrar pelo aplicativo Zoom e participar do estudo, da meditação da palavra do Senhor, colocando o código 540-242-6058. Olha só, 540-242-6058. Toda quarta-feira, às 21 horas, através do aplicativo Zoom, você entra às 21 horas no horário aqui de Portugal e estamos estudando a palavra do Senhor por 1 hora. Amém? Estenda suas mãos para cá. Papai, agradecemos a Ti por esses recursos, Senhor, que foram depositados na Tua casa. Nós consagramos esse dinheiro a Ti, Senhor, para que dê bons frutos na Tua casa, com o objetivo de conquistar almas para o Teu reino, Senhor. Agradecemos a Ti por todas as famílias aqui constituídas, Senhor, e estendemos a Tua bênção sobre cada lar aqui, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, graças a Deus. Vamos encerrar o culto. Sim. A Tiana está lembrando, nós vamos comemorar aqui o aniversário da Cleia, da irmã Eulália, que não está presente aqui, do Heitor. O irmão Carlos foi no mês de abril, mas infelizmente no dia da celebração nós não pudemos estar aqui. Então vamos orar por essas 4 pessoas, né? Agradecendo ao Senhor por mais um ano de vida. Papai, agradecemos a Ti, Senhor, pelo aniversário, por mais um ano completo, Senhor, da vida do irmão Carlos, da vida da irmã Cleia, da vida da irmã Eulália, da vida do Heitor, Senhor. Nós colocamos os seus 4 filhos diante de Ti, Senhor, e agradecemos a Ti por todo o Teu amor, por toda a Tua misericórdia, por toda a Tua bondade estendida na vida deles, Senhor. Clamamos que o Senhor continue derramando, Senhor, dessa misericórdia sobre a vida deles, Senhor, até o dia em que o Senhor virá nos arrebatar a Tua noiva, Senhor. Continue, Senhor, manifestando da Tua glória, dos Teus dons espirituais sobre a vida deles, Senhor, para que eles possam continuar crescendo na Tua presença, amadurecendo espiritualmente, Senhor, e que possam dar bons frutos a Ti, Senhor, que possam continuar sendo exemplo aonde forem e manifestarem a glória do Senhor em todas as coisas, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Que a vida deles seja em tudo, em todos os momentos, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que eu peço a Ti em nome de Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Meus irmãos, um ótimo domingo, uma excelente semana na presença do Senhor. Que todos estejam em paz, em segurança na presença do Senhor. Vamos agora celebrar, comer um pedacinho ali de bolo, um salgadinho, com toda a segurança, com toda a margem de distanciamento ali, mas vamos em comunhão celebrar mais um ano de vida dos nossos irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Chega a sexta-feira e podemos ser o que nos apetecer. Mais smart?